difundir a orelha do livro do Zé Murilo, tá bom? Perfeito, pode deixar. Professor Álvaro, a palavra está com você. Ô, gente, é um prazer enorme, uma satisfação enorme a gente estar aqui com a presença de seguramente, de dois dos maiores historiadores no Brasil, né, unidos nesse evento. Vou fazer uma brevíssima apresentação dos dois, né, só para que os participantes, né, nesse momento, e depois aqueles que tiverem oportunidade de assistir isso gravado, tenham uma noção disso. O professor Zé Murilo de Carvalho é imortal da Academia Brasileira de Letras desde 2004. Ele é graduado em Sociologia e Política na UFMG. Tem mestrado e doutorado na Stanford University, pós-doutorado em História na América Latina na University of London. É professor visitante de inúmeras faculdades no exterior, como a Stanford, Califórnia, Notre Dame, Leiden, na Holanda, Oxford, na École de Hautes Études en Sciences Sociales, na França, e outras. Tem inúmeras obras publicadas, não vou, o professor vai me perdoar, mas vou mencionar apenas 4. Pecado Original da República, Histórias que a Sicília Contava, né? Clamar e Agitar Sempre, os Radicais na década de 1860, e esse livro, né, nós estamos acabando de mencionar, que, segundo a professora Heloísa, o maior valor estaria nas orelhas, mas vamos deixar depois o professor Zé Murilo se defender dessa acusação aí que foi feita de público, né? A professora Heloísa é graduada em Comunicação Social pela PUC, graduada em História pela UFMG, mestrado em Ciências Políticas na UFMG, doutorado também em Ciências Políticas, né, no Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, é professora titular no livro de docência da UFMG e tem também um número enorme de obras, né, que eu vou mencionar também, vou me dar a licença de mencionar apenas 4, né, se também não for agredido, né, só por estar mencionando apenas 4. Ser Republicano no Brasil Colônia, né, Os Senhores das Gerais, Lembranças do Brasil, e esse best-seller que se transformou, né, O Brasil, uma autobiografia, né, com mais de 500 mil exemplares vendidos. Eu costumava brincar, quando tinha lançado Outro Direito, que para cada exemplar que eu tinha conseguido hologrado vender, Heloísa tinha vendido mais de 100. Então, uma situação quase humilhante aí com relação a isso aí. Bom, feita essa apresentação, vamos tentar posicionar ou tentar introduzir o assunto. Como a gente está estabelecendo um link aí entre a história, a historiografia e o direito, vamos lá, a turma do direito adora um texto positivo, então vou ler o artigo 142 da Constituição, né? As Forças Armadas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Recentemente, acho que todos que estão aqui sabendo, nós tivemos, né, um texto do professor Ives Gandra Martins, entendendo que o Supremo Tribunal Federal estaria passando dos seus limites e atribuições constitucionais no controle da discricionalidade do presidente da República no episódio da nomeação do chefe da Polícia Federal, AMAG, sustentando não ser o Supremo Tribunal o guardião da Constituição, mas sim as Forças Armadas, que exerceriam, né, um verdadeiro papel de poder moderador sobre todos os poderes. Essa
esse texto do professor Ives Gandra, de alguma forma, gerou, né, acho que o adjetivo não é menor do que esse, escândalo nos meios acadêmicos, né, de todas as obras, do direito, das ciências políticas, da história, né? Porque se as Forças Armadas detiverem esse poder, né, de julgar as razões que sustentam eventuais querelas ou disputas entre os poderes, como o executivo, o legislativo e o judiciário, as Forças Armadas, então, seriam ainda detentoras exclusivas, tecnicamente, de um poder constituinte, tornando-as aptas a emitir atos institucionais, atos complementares, tal como aconteceu no regime da ditadura civil-militar de 64 a 85. Ou seja, caso isso se confirmasse na tese do professor Ives Gandra, a gente teria uma subversão da identidade do sujeito constitucional, que seria, né, ao que tudo indica, na nossa crença, o Estado democrático de direito, e a gente estaria vivendo, então, um momento absolutamente desconectado disso. A partir dessas considerações, eu gostaria de fazer uma primeira provocação ao professor José Murilo de Carvalho, para nos explicar e relacionar, se possível, né, e nos explicar como ele vê, né, especialmente o papel do general Góes Monteiro na formulação da doutrina da segurança nacional, ainda no governo Vargas, né, e como ele assume esse papel, em que contexto ele assume esse papel, e se, na opinião do professor José Murilo, essa doutrina da segurança nacional é o que daria, né, dentro das Forças Armadas, o subsídio para uma eventual crença de que as Forças Armadas seriam, né, o poder moderador no Brasil. Mais uma vez, agradecendo a presença do professor Zé Murilo, da professora Heloísa, nos sentimos muito honrados aqui com a presença deles, e passo, então, a palavra inicial ao professor Zé Murilo, sempre lembrando que esse é um encontro, para mim, de natureza muito pessoal, né? O professor Zé Murilo foi orientador dos trabalhos, né, de doutorado da professora Heloísa. A professora Heloísa foi a minha orientanda no trabalho, né, de pós-doutoramento em História que nós fizemos, né, no Projeto República, e estão presentes aqui inúmeros orientando os meus em trabalho de doutorado. Então, é uma live, um encontro com 4 gerações de orientandos e orientadores. Professor Zé Murilo, a palavra é sua. Só um pé de página. Ele nunca mais se livrou de mim, desde que eu fui orientanda dele. Não sei se isso acontece com você, mas de mim ele já fez de tudo para tentar se livrar, coitado. Nunca conseguiu, jamais conseguirá. Ele tem plena liberdade de voar por conta própria. Muito obrigado, professor Álvaro, pelo convite. Eu falou aí em gerações. Eu começo com uma pequena notazinha que meu estudo dos militares se deu quando eu era aluno aí em Belo Horizonte, da Faculdade de Ciências Econômicas. Ninguém, né, que está aí na sala e falando assistiu a 64, a não ser eu. Quer dizer, eu acho que é uma diferença de experiência de vida. E foi aí que me fiz a pergunta. Eu era aluno lá de Sociologia e Política. Quando veio aquele golpe daquela natureza, isto era um golpe diferente, porque ele não... Antes, os militares derrubavam o governo e passavam o governo para os civis. Naquele momento, não. Naquele 64, eles decidiram ficar no poder. Eu estava pensando sobre isso em 64, impactado pela novidade, pelo golpe, e comecei a me perguntar como é que isso aconteceu e como é que ninguém previu esse tipo de atuação das Forças Armadas. Então, foi por aí que eu comecei a estudar
o papel das Forças Armadas na política brasileira. E daí continuei a escrever durante vários anos, até que depois da redemocratização fui reduzindo o interesse, até que em 2006 saiu a primeira edição do livro completa e já com uma posição dizendo, olha, parece que está indo bem, mas precisamos ter cuidado, porque as coisas podem regredir. Isso é apenas um histórico das razões que me levaram a estudar os militares. Agora, indo à pergunta que me foi feita, há aqui uma diferença grande da abordagem que eu faço do tema e da abordagem que os juristas fazem. Para mim, eu dou muito mais ênfase ao lado histórico da coisa. Isso que está aí é algo de... Essa situação atual tem origem na Constituição Republicana. Está presente lá na Constituição, todas as constituições republicanas, exceto a do Estado Novo, dão um papel político às Forças Armadas. Pode-se discordar do que significam esses termos, mas dá papel político, inclusive a de 46, inclusive a de 88. Então, eu falei, olha, aqui é algo mais profundo do que simplesmente uma discussão jurídica. E o professor leu o artigo atual da nossa Constituição sobre as Forças Armadas, que é o artigo 142, eu vou ler o artigo da Constituição Imperial sobre o poder moderador, que diz o seguinte: poder moderador é delegado ao imperador para que vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. O nosso aqui fala que as suas Forças Armadas devem garantir os poderes constitucionais. O poder moderador é isso. Olha, para mim, isso aí é uma proximidade óbvia. Mas a parte histórica tem a ver com... Mas isso foi uma construção histórica. Porque durante a República Velha, Forças Armadas eram forças de rebeldes, que criavam problemas, se revoltavam contra o governo, etc. A partir de 30, a partir da Revolução de 30, com Góes Monteiro, que foi aluno da missão francesa, que falava que o exército deve ser um grande mudo, mas que não levou em conta essa parte dos ensinamentos e passou a construir, aí para mim não é uma coisa, é legal também, mas ele passou a construir o exército como ator político, que não era antes. E ele percebeu que o exército só pode ser ator político se ele não for político dentro de si. Isto é preciso abolir a política dentro do exército para fazer a política do exército. Eu acho que está a raiz da definição deste papel político que continua a aparecer nas constituições até a última. Então, é algo histórico que, de alguma maneira, que eu falo sobretudo do Exército, porque Marinha e Aeronáutica são um caso bastante à parte. Eles realmente, há essa convicção de que eles têm este poder em relação à política, que é responsabilidade deles. Eu peguei as constituições do Uruguai, da Argentina, do Chile e de Portugal. São todas constituições de regimes que saíram de regimes ditatoriais. Nenhuma delas dá este papel. A da Argentina fala simplesmente assim: o presidente da República é o comandante-chefe das Forças Armadas da nação. Ponto. Não dá nenhum papel para elas. A do Chile fala um pouquinho, foi mais negociado, existem para a defesa da pátria e são essenciais para a segurança nacional. A do Uruguai diz apenas também: o presidente da República tem o mando supremo de todas as Forças Armadas. Ponto final. A portuguesa, a última, diz: as Forças Armadas incumbem a defesa militar da República.
As Forças Armadas obedecem aos órgãos de soberania competentes nos termos da Constituição e das leis. Bom, a nossa é uma jabuticaba em relação a isso. Então, é um tema que tem a dimensão jurídica, mas tem também este peso histórico. Para mim, é muito complicado dizer um pouco isso, porque parece que eu estou aprovando, né, a atuação das Forças Armadas como poder moderador, e como o Gandra faz. Meu propósito é exatamente o oposto, é mostrar que isso que é preciso ser, tirar qualquer ambiguidade em relação a isso. Então, essa é um pouco a minha posição em relação a este tema. Professora Heloísa, a senhora poderia fazer um comentário também sobre esse mesmo assunto? E, se pudesse, de alguma forma, nos brindar também com um comentário a respeito de como o presidente Vargas, né, vai deixando, né, com que o Exército, né, assumisse um papel quase de um suporte de poder político do Estado Novo, né, frente às oligarquias estaduais, e aí vai surgindo essa ideia de uma doutrina da segurança nacional. Eu gostaria de um comentário da professora Heloísa sobre isso. Professora. Obrigada, Álvaro. Olha só, você quer que eu faça um comentário na frente do Zé Murilo, é isso? Eu quero voltar ao livro do Zé Murilo, Forças Armadas, porque ele faz... Professora, afinal de contas, se as orelhas são mais importantes do que o livro, então natural que isso seja... O professor Zé Murilo não vai ficar bravo com a gente, não. Pode comentar, professora. Inclusive porque eu já puxei a orelha dela. As orelhas são incomparáveis, mas é verdade, ele já puxou. Mas olha só, Zé Murilo, eu fico pensando que esse livro do Zé Murilo é um livro extraordinário por várias razões, e uma delas é por essa questão, quer dizer, que é cara ao historiador. Ele ensina, te leva, né, o sujeito lá no presente, as perguntas que o Zé Murilo fez ao passado levaram a que ele voltasse ao momento de tentar entender as Forças Armadas, em especial o Exército, né? E ele vai levantar duas coisas que eu acho que são importantes para a gente pensar. Uma, que esse exército politizado, no livro, ele está mostrando para a gente que o exército politizado surge no Império, né? Mas que as Forças Armadas surgem no Império pós-Guerra do Paraguai, mas que as Forças Armadas se tornam um poder desestabilizador da República na Primeira República. Então, você tem algo que começa no Império, a politização do Exército, no sentido dessa capacidade do Exército de sair do seu ofício para intervir no mundo público. Esse Exército politizado se torna um poder desestabilizador na Primeira República, né? E vai se aliar, nos anos 30, à ditadura do Estado Novo, né? E você tem uma grande mudança que acontece em 45, não é isso, Zé Murilo? Quando você diz que o Exército surge com um projeto próprio. Eu acho que aí é que tem uma diferença para o que vai acontecer de 45 à ditadura de 64 e com uma diferença com o que vai acontecer hoje. Quer dizer, o que eu estou querendo pensar o Exército ele está agindo como um poder moderador, mas com projetos diferentes, né? Projeto político diferente. Em a instituição militar ela passa, a partir de 45, sem a encarnação da aspiração nacional, e, com isso, ela reforça muito esse artigo, esse papel da Constituição, né? E ela passa a se considerar acima dos interesses regionais,
acima dos interesses partidários e muito com quadros muito melhor preparada do que os civis, né? E se torna, portanto, o Zé Murilo vai dizer isso no livro, muito mais perigosa, né? Porque ela está convicta da capacidade de formar uma elite com visão nacional, preparada para atuar na cena pública, com legitimidade própria. Então, o Exército de 45 ao golpe militar e pós, ele age dessa maneira, né? Ele não é só um poder moderador, ele tem um projeto. Isso faz sentido, Zé Murilo, pensar, e isso vai mudar hoje. Então, você vai dizer isso também, né? Tem uma mudança nos valores das Forças Armadas. Você está trabalhando isso no livro. Aí eu fico pensando se esse poder moderador, né, ele não se modifica na forma com que ele intervém no mundo público. E se, a partir de 45, você não tem os militares como essa convicção de ter um projeto para o país de intervenção e de formação de uma elite. Dá para pensar isso? Faz sentido? Pensar esse poder moderador assim? Que faz, é parte da ideia. O que eu insisto é na parte da construção do ator político. Quer dizer, a ideia, o que o Góes fez em 30, apoiado pelo Dutra, foi simplesmente extirpar do Exército excluir, demitir, excluir centenas de oficiais, alterar a educação. Inclusive, na Constituição de 37, abolir até o voto dos militares, para que eles não praticassem política para fora, quer dizer, política dentro da organização. Eles tinham que fazer a política para fora. O Getúlio, eu tenho um capítulo no livro chamado Aprendiz de Feiticeiro, porque o Getúlio se baseou no apoio das Forças Armadas, que na década de 30, apesar dessa força que ela adquiriu com essa aliança do Góes e do Dutra, eles não tinham ainda, como corporação, a capacidade de assumir o poder, nem a legitimidade. Então, eles usaram o Getúlio também. E o Getúlio depois pagou o preço quando, a partir de 46, como você disse, as Forças Armadas... Aí entrou a Escola Superior de Guerra, que eu chamo mais ou menos de um Góes coletivo. Ela absorveu as coisas do Góes e transformou isso quase que num projeto nacional. Mas, de novo, o que aconteceu? Abriu-se a política entrou de novo dentro do Exército, a partir de 46. E isso criou, dentro da própria organização militar, uma esquerda e uma direita que se debatiam o tempo todo, e com o fantasma da Guerra Fria, sabe? Que serviu de justificativa para o golpe de 64, que se seguiu com expurgos enormes também de militares, de oficiais e até que a corporação se transformou num ator unívoco, controlável, e que podia intervir com mais eficácia. Agora, aí entra, expandir isso, digamos, pelo lado mais sociológico. É claro que, no caso de 64, havia alianças civis muito poderosas. Você sabe bem disso. Quer dizer, o apoio dado ao golpe foi da classe média em peso e do empresariado. Então, há aí uma aliança que sustentou no início, justificou e sustentou o golpe, e que depois havia, durante a ditadura, um projeto de desenvolvimento nacional, de criar grandes empresas, criar uma série de coisas, que chegou ao delírio de pensar no Brasil como grande potência. Então, aí sim, eu creio que hoje, esta parte, hoje eu acho que foi mais ou menos abandonada, e permanece, no entanto, a preocupação como se o comunismo ainda existisse, né? Uma coisa absurda, como garantia de lei da ordem contra um perigo interno que viria, aí, em geral, de quem?
quem que as Forças Armadas... Isso é pesquisa, não é invenção minha. Quem as Forças Armadas consideram inimigos no Brasil? Hoje? Intelectuais, artistas, jornalistas e políticos. Isso está em pesquisas na Marinha e no Exército. Eles consideram que não entendem o papel delas, etc. Mas o povo gosta da gente. Então, a situação hoje é um pouco diferente das outras, mas é um ator que não quer abandonar a ideia realmente de controlar a sociedade, controlar a luta política, controlar realmente e ser tutelar, né, a nossa democracia, o que anula a democracia. Pois é, mas então, se a gente pensar no livro que você escreveu, nessa edição que saiu pela Todavia, você faz um capítulo para trazer a discussão, igual você está fazendo agora, para hoje, e você levanta várias questões importantes nesse capítulo, mas uma delas você chama a atenção para o fato de que hoje você tem um processo de modificação nas Forças Armadas, estou pensando no Exército, mas imagino que na Marinha também, em que você tem uma alteração nos valores. Né? Você fala que tem uma alteração na composição social, tem uma alteração no treinamento e tem uma alteração nos valores. Eu penso que sim. E eu acho que a Universidade Brasileira fez algo que foi um erro, que ela parou de estudar os militares a partir de um determinado momento. Então, é como se... Já vou te ouvir, Álvaro, só um minuto. É como se a gente estivesse no meio do caminho, né? Tivesse um buraco. Quer dizer, nós conseguimos entender bem, melhor, o quadro de valores, o projeto das Forças Armadas até 64, mas nesses últimos 30 anos a gente não aconteceram várias coisas que a gente não sabe, ou que a gente não estudou o suficiente. E uma delas, eu acho que duas coisas são importantes de pensar, mas uma que eu queria te perguntar né, quer dizer, um dos processos que está acontecendo, talvez hoje no Brasil, seja semelhante ao da Venezuela. Quer dizer, o que o Chávez fez com o exército venezuelano? Ele cooptou e corrompeu. Né? Então, ele primeiro cooptou e depois ele corrompeu. Né? Quer dizer, se você olhar o Brasil hoje, o governo está entupido de militares. O último levantamento que eu vi dizia que você tinha 2.500 cargos de confiança ocupados por militares na administração pública, sem contar o vice, sem contar agora 10 dos 22 ministros, e sem contar os familiares dos militares, a filha do general Vilas Boas, que ocupa cargo não sei aonde, a filha do não sei o que ocupa cargo não sei aonde. Então, que tipo de mudança no quadro dos valores que permite, esse processo de cooptação, que, obviamente, se completasse, vai dar em algo similar à Venezuela. E outro, que processo de mudança de valores é esse que leva os militares, além de serem cooptados, a aderirem a um governo, como no caso dos militares que estão na saúde, com os problemas que esse governo tem, com as ligações e com esse quadro de milícias, corrupção. Como é isso? Né? Como é que eu posso... Sim, o TCU pediu esse levantamento, inclusive no Executivo, tamanho é o escândalo. Então, o que é que muda nesse conjunto de valores das Forças Armadas? Desculpa. Eu queria só... Mas eu não queria perder essa oportunidade. Heloísa, eu queria só emendar aí 2 comentários rápidos aí. Complementando a pergunta da Heloísa, que é o seguinte: a presença maciça de militares hoje no governo Bolsonaro, quer dizer, ameaça, de alguma forma, alguns princípios basilares das Forças Armadas, particularmente no Exército, que é a questão da disciplina e da hierarquia. Ou seja,
Se você tira, você coloca um peixe fora d'água, ele está no ambiente militar e agora está no ambiente civil. Essa questão, de alguma forma, faz com que esses valores de disciplina e hierarquia estejam em risco? E a segunda consideração que eu gostaria é uma cobrança dos historiadores, né? Há uma decisão, agora partindo aí do Ministério da Damares, de estabelecer uma revisão à anistia que inúmeros militares, né, receberam pelo fato de terem sido demitidos, exonerados, perseguidos durante o regime civil-militar, da ditadura civil-militar, muito particularmente aqueles que eram integrantes do Terceiro Exército e que participaram, de alguma forma, ou deram suporte ao movimento da legalidade em 61 do Brizola. Essa atitude atual do governo de caçar, né, a anistia concedida a eles, de alguma forma, não é algo que se insira ou se faça presente nessa constituição dessa nova perspectiva de hierarquia ou de uniformidade de pensamento? Quer dizer, será que o GOES individual, o GOES coletivo com a escola superior, de alguma forma, não está se manifestando com essas decisões de cassação de benefícios de anistia desses militares? E aí a cobrança dos historiadores, né? Será que o estudo disso não seria importante no exame atual desse quadro? Professor Zé Murilo, professora Luísa, quem quiser comentar. Não, deixa o Zé Murilo falar, porque aí eu sempre pego carona. Vocês jogaram um punhado de coisa aí que eu nem sei isso. O plano é esse, uai. Como é que respondo, né? Mas aqui está mais próxima do Álvaro. Aí, isso é uma coisa de dois gumes, porque se quer suspender a anistia para estes militares, vamos tirar a anistia também dos militares que ficaram da coisa. Então, aí a anistia geral, aí realmente vai atingir. Então, vamos realmente para cobrar a violência, as mortes, a tortura, etc. Eu acho que essa é uma coisa arriscada para eles próprios, né, para propor esse tipo de alteração na lei da anistia. A presença maciça, eu já vi cálculos de 3 mil, né, militares no executivo. E realmente é um número absurdo. E que essas pessoas certamente vão querer defender essa situação atual, inclusive por um interesse muito pessoal, né? Então, é um aumento de salário bastante substantivo. Então, isso é algo também que pesa. Mas eu acho que a minha impressão é que o comando das três forças estão realmente muito preocupados com isso. Quer dizer, se, em tese, um militar do governo não torna o governo um governo militar, de alguma maneira, né, eles pagam pelo custo do fracasso do governo, de alguma maneira. E pagando isso se reflete nas Forças Armadas, na ativa. Isso eu tenho, aí não tenho pesquisa sobre isso, mas é quase certeza. Isso não interessa à corporação, porque isso vai levar a que ela perca essa confiabilidade que ela tem, que as pesquisas indicam que ela tem no povo e que usam isso como argumento para a sua interferência. Então, isso creio que não é à toa que o comandante do Exército está se comportando de uma maneira absolutamente sem nenhuma indicação de apoio ao que está acontecendo, sem falar da Marinha e da Aeronáutica. Então, este risco que você de venezuelização eu acho que ele é preciso ter isso em vista, mas eu realmente não vejo isso como algo assim, né, que poderia acontecer, digamos, né, nos próximos anos, etc. Realmente acho que não, porque
Eles têm realmente preocupação com essa imagem e é a justificativa que dão para a atuação política. Uma mudança no quadro dos valores, Murilo. Há pesquisa. Isso pode permitir, veja bem, isso pode levar isso junto com a cooptação, você pode ter um quadro de corrosão dentro da instituição militar, porque dentro do Exército, porque a minha hipótese, a partir desse capítulo do seu livro, é que se há uma mudança no quadro de valores e se as Forças Armadas, se o Exército se permite, principalmente o Exército, se permite esse processo de cooptação, a corrosão é interna. A ação do Chaves é muito eficiente nesse processo de corrosão interna, né? Quer dizer, você muda os valores e passa e coopta, né? Isso tem uma consequência no Exército, não? Olha, a pesquisa mais recente que eu conheço, você conhece também, é a da Maria Alice, que foi feita no Exército. Foi publicada, não, né? Já foi publicada. Saiu aonde? Longa pesquisa com militares do Exército. Longa pesquisa. E nessa pesquisa, há indicação, por exemplo, de que há uma diversificação grande na composição do Exército. Quer dizer, entraram mulheres, quer dizer, só este ano entraram na AMAN, quer dizer, na Aeronáutica e na Marinha já entraram há mais tempo. Tem vários outros quadros, várias outras seções que estão no Exército. Então, o pessoal formado na AMAN, que é o núcleo duro do Exército, hoje, em termos numéricos, são minoria no Exército. Outros, vários do Exército, hoje são médicos, são a parte de serviço, uma série de coisas que estão lá. E que realmente não tem este ethos, que é o ethos tipicamente militar da AMAN. Então, seria, neste caso, uma organização mais moderna. Há uma citação de militar do Chile, por exemplo, depois da redemocratização, de que as Forças Armadas chilenas são a empresa mais eficiente que tem no Chile hoje. Quer dizer, uma transformação radical no papel, na concepção e no papel das Forças Armadas. Eu creio que nós não estamos nessa posição. O grande problema, Heloísa, os estudos sobre Forças Armadas até aumentaram bastante depois de 64, mas passaram a ter uma outra conotação. Passaram a ser estudos não de política, mas de sociologia, de antropologia, uma série dessas coisas, que o lado político foi dado como resolvido, o que, obviamente, foi um equívoco, não um descuido. Então, neste caso, eu acho que há um ponto que é importante fazer, que há, de qualquer maneira, mesmo havendo esses estudos, há uma total omissão da elite política brasileira. Os intelectuais já estudavam um pouco, e da elite política, uma omissão covarde em relação a discutir temas das Forças Armadas. Qualquer país sério, por exemplo, o orçamento militar é discutido no Congresso. Nos Estados Unidos, quem decide o orçamento militar é no Congresso. Aqui, eles fazem o seu orçamento, a Câmara e o Senado não tentam interferir nisso. Quer dizer, é preciso puxar isso para onde deve estar, que realmente é o Congresso, e precisa haver especialistas civis nessa área. E depois repensar qual é o papel de Forças Armadas hoje, em que a hipótese de guerra externa é nula, o que fazer com as Forças Armadas para justificar os próprios recursos que ela recebe. Esse tipo de debate... Eu gostaria só de fazer um complemento na interferência, nessa questão da mentalidade, em cima já... Álvaro, você está... Eu não ouvi nada. O microfone do Álvaro é muito ruim, né? Vocês me ouviram aí? Agora sim, Agora Álvaro, pode ir. Tá? Muito bem. Eu gostaria só de fazer uma consideração
até em torno de algumas perguntas que estão aí, e ainda nessa cobrança um pouco do trabalho dos historiadores, né? Ou seja, um pouco da ausência do trabalho dos historiadores. A obra do professor Zé Murilo, né, ela praticamente encerra no período do início da democratização e na própria confecção do artigo 142 da nossa Constituição atual, que tem a participação do general Leônidas Pires e do Fernando Henrique Cardoso. Mas eu gostaria de fazer uma provocação. General Leônidas e Fernando Henrique. Sim. Não tinha isso na cabeça, não. Eu gostaria de ouvir os dois com relação a essa mudança de valores, provocando em torno de um outro vácuo, outra ausência do trabalho dos historiadores, que é as recentes intervenções, primeiro humanitária na ONU, né, no Haiti, onde a gente tem um trabalho curto, é um trabalho apenas de um jornalista, que é o Mário Sérgio Conte, né, num país que é 163º IDH do mundo, né, constituído majoritariamente por pretos, por pobres, por favelados, onde o Exército atua em função de polícia, de um papel de policiamento. Algo semelhante ao que acontece recentemente no Rio de Janeiro, tanto à época daquela 1994, aquela convenção ECO, né, do Rio de Janeiro, como mais recentemente agora no governo Temer. Esse papel que o Exército tem feito, não de combate às forças externas, que é uma hipótese nula, como o professor Zé Murilo de Carvalho está colocando, né? Mas esse papel não aproxima de uma forma indevida e, a meu ver, até perigosa, das Forças Armadas, mas particularmente do Exército, aos interesses das cúpulas da Polícia Civil, que também tem ocupado cargos no governo federal nos últimos tempos. Como é que essa conexão, essa ligação... Essa temática, eu gostaria de ouvir muito os professores a respeito disso. Eu posso pegar uma carona só para também... Responda a ele, né? Não, eu não vou responder. Quem vai responder assim, eu vou só complicar a sua vida. Quer dizer, primeiro, essa coisa de... Todo, né? Esse é o plano, Zé Murilo, esse é o plano. Ninguém mandou você ser meu orientador. Esse negócio de guerra, mais ou menos, aí, né, turma? Porque nós podemos entrar em guerra com a Venezuela a qualquer momento, acho que vamos perder a guerra, né, e vamos nos tornar a Venezuela do Sul. Mas, tirando essa possibilidade, eu acho... porque eu acho que essa questão da polícia é importante. O que eu queria pensar... então, acho que você tem um eixo de mudança. Talvez essa questão dos valores tenha a ver, possa se refletir numa mudança para forças armadas que estão atuando, para o Exército atuando no sentido de polícia, né? Isso é uma distorção, mas que pode estar acontecendo, inclusive, com essas missões, com essa coisa de ordem, né? Que eles estão introduzindo e que vem de um processo que pode ter acontecido mesmo no Haiti. Nós não temos nada, a não ser um livrinho lá, até que foi você quem me mostrou, Álvaro, mas são só de entrevistas com os militares que foram ao Haiti, né? Uma análise sobre o Haiti, sobre o papel do Brasil no Haiti, não tem. E esse grupo que está em torno do Bolsonaro, ele todo participou do Haiti. O Heleno foi comandante, o Augusto Heleno, o Santos Cruz foi, o Floriano Peixoto foi, Regus Barro foi, eles todos estiveram no Haiti. Pode ser que aí tem alguma coisa, eu acho que aí tem alguma coisa, acho que o Mário Sérgio Conte tem razão. Mas a minha questão era pensar com relação a essa possibilidade de desse viés policial dentro das Forças Armadas, isso não poderia funcionar como uma cunha na qual você
produz uma união em torno do Bolsonaro entre as milícias, as polícias estaduais e as baixas patentes das Forças Armadas. A ideia de trazer para o seu campo político as baixas patentes, Brizola tentou isso antes de 64, principalmente com os sargentos, né? Agora, pode ser, a minha questão é, será que essa estrutura, é possível que hoje esse processo de mudança de valores do Exército permita essa cunha no interior das Forças Armadas em torno das baixas patentes? Segundo, será que esse processo de cunha não permitiria também uma relação entre polícias estaduais, como a gente viu o motim no Ceará, e o governo Bolsonaro? Quer dizer, você não tem não é possível uma estrutura, né, um guarda-chuva entre milícias, polícias estaduais e baixa patente das Forças Armadas em torno desse governo, já que o processo de corrosão é interno. Eu estou partindo desse suposto. Há uma corrosão, há um processo de corrosão no Exército de Caxias interno, né? É meio inconcebível, eu fico pensando, no Exército de 64, né, nos militares de 64, é inconcebível, por exemplo, não é inconcebível que eles produzam, que eles se metam em pandemias. Lembro da questão da meningite, que o governo censurou, mas era inconcebível para um militar agir o tipo de desfaçatez que eles estão agindo dentro do Estado dessa maneira tão corrosiva, né? Então, será que o processo de corrosão da democracia que nós estamos vendo por dentro no país, ele não pode estar se repetindo no interior das Forças Armadas? Quer dizer, você pensar, e com a aprovação desses generais, quer dizer, quando você pensa no ministro da Defesa, sobrevoando de avião, de helicóptero, um comício contra o Supremo, tem um trem errado aí, não? Eu acho que há duas questões aí. A primeira, que eu acho que é a mais grave, que Álvaro levantou, a respeito da relação com as polícias. As Forças Armadas brigaram enormemente. Uma das grandes brigas do Góes foi contra as polícias militares dos estados. E a Polícia Militar Paulista tinha avião na época. Eram exércitos paralelos. Então, o que o Góes fez foi exatamente, depois de 64, foi enquadrar as polícias militares, que se militarizaram muito mais, então, depois disso, né? Exatamente por esse enquadramento. As polícias civis foram... Em Belo Horizonte tinha guardas civis na rua, que sumiram tudo, né? Quer dizer, ficou a polícia... Aí, sim, aí a pergunta é uma questão que está sendo pouco estudada. No meu caso, por exemplo, eu simplesmente constatei esta dominação das polícias militares pelas Forças Armadas. Agora, as consequências que pode haver agora é que a Constituição permite que as Forças Armadas atuem na manutenção da lei e da ordem. Para mim, isso não é tarefa de Forças Armadas. Quer dizer, isso é tarefa isso é tarefa de polícia. Nós temos, além das polícias estaduais, temos uma como é que chama essa Guarda Nacional, uma Força Nacional, que é exatamente para isso. Então, não se justifica de maneira alguma que isso faça. Agora, que isso já há informação, realmente, que argumento de militar, o que nós aprendemos no Haiti, nós temos agora gente preparada para enfrentar isso aqui. Ora, isso é polícia, né? É papel fora, realmente, do papel das Forças Armadas. Se isso pode levar a uma... Eu acho que aí isso deve ser, na cúpula das Forças Armadas, sobretudo do Exército, uma preocupação muito grande, porque isso seria acabar com o monopólio das Forças Armadas, né, em manter a lei e a ordem. Eu acho que eles devem se preocupar, porque isso pode destruir.
destruir E, sobretudo, se isso vem de baixo dos escalões subalternos, de praças, aí não tem pesquisa sobre isso. Já conversei com praças do Exército, da Marinha, etc. Me pareceu que as coisas estão muito profissionalizadas lá dentro. Eles entram, compram o prazo deles, saem e vão fazer a vida deles. Mas, aí, realmente, para mim, é um mundo... eu não tenho realmente informação. Mas o Bolsonaro está fazendo essa cena em relação às polícias. Isso aí eu concordo. Realmente é algo que está se dando pouca atenção a isso e é importante que a gente atente para isso, porque eles têm muito mais poder de perturbar a ordem pública do que qualquer outra pessoa. Uma revolta das polícias militares, isso aí, né, realmente seria algo né, pioraria a situação enormemente, né, e provocaria, sim, uma intervenção militar para controlar essas revoltas. Então, aí eu acho que é um ponto muito bem levantado, que eu acho que é preciso a gente prestar mais atenção. De novo, é algo que não está muito claro como é que a relação entre a cúpula e as bases do Exército. Mas a divisão fundamental é oficial ou não oficial. Essa é a divisão. Os sargentos, estudei bastante os sargentos. Os sargentos eram uma força perigosa para a Força Armada, porque realmente eles disputavam. Em 64, por exemplo, os sargentos tiveram um papel extraordinário. E os marinheiros, né, e que as Forças Armadas, as três, acabaram com isso. Tiraram as restrições que havia, né, que eram proibidos até de casar sem licença. O esquema de promoção foi muito alterado. Eles podem passar para oficialato até em certas posições. Então, eu creio que isso aí, a minha impressão é que isso não é muito grande, mas na parte externa, sim, a parte externa das polícias militares, acho que estão criando um monstrinho aí que vai dar trabalho, inclusive, acho, para as próprias Forças Armadas. Professora, a pergunta que eu faço para a professora Heloísa e professor Zé Murilo é se esse encontro hoje, né, de oficiais, coronéis da Polícia Militar, dos vários estados, nós temos, inclusive, agora, alguns de Minas Gerais, no governo federal, no mesmo ambiente do governo civil, do governo federal, ao invés de distanciar as Forças Armadas das polícias, não facilitaria uma união, eventualmente, numa situação onde, especialmente numa crise como a nossa que nós estamos vivendo aí, a previsão que o FMI está colocando para nós é de uma queda na economia de 9% da economia. Alguns restaurantes conhecidos nossos aqui, como Favorita, Alma Chef, Mercado da Roupa, estão fechando. Você vai convidar a gente para jantar lá, né? Aqui também. Grandes restaurantes do centro estão fechando. A pergunta, professor, nós tivemos mais militares no Haiti do que na Força Expedicionária Brasileira. Quer dizer, foram 35 mil militares para o Haiti e na Itália, na guerra, 44, 45, só 25 mil. Quer dizer, todos esses militares... Quer dizer, deixa eu buscar aqui a leitura da obra, do trecho aqui, porque esse tipo de coisa nos preocupa. Vou dar um trechinho curto da obra do professor Zé Murilo. Está na página 15 aqui da minha edição. No dia 3 de abril de 2018, às vésperas do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do pedido de habeas corpus a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, postou em seu Twitter a seguinte frase, : assegura à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais.
A manifestação era grave porque, embora falasse de respeito à Constituição, na realidade, a agredia, porque pressionava um dos três poderes da República, quando a Magna Carta manda que as Forças Armadas os garantam. Ela teve apoio imediato de outros generais da ativa e da reserva, entre os últimos, o general Augusto Heleno, que ganharam justa notoriedade no comando da missão das Nações Unidas no Haiti, a MINUSTAH. Na contramão, o comandante da FAB, brigadeiro Nivaldo Rossato, declarou, entre aspas, não é o momento de impor a nossa vontade. A pergunta há algum momento em que as Forças Armadas possam e devam e farão impor a sua vontade? E segundo, como é que a aeronáutica e a marinha vêm assistindo a predominância quase que acachapante do Exército e das polícias militares nesse governo? Como é que os dois historiadores veem essa situação? Professora Heloísa, que aí vai alternando. Heloísa e depois o professor Zé Murilo. Eu vi essa questão do Haiti também a partir do Mário Sérgio Conte, porque foi a única pessoa que eu li, pode ser que tenha mais, que faz que se preocupou com essa questão. Quer dizer, as Forças Armadas, nós fizemos um deslocamento enorme para o Haiti durante 13 anos para intervir numa sociedade que é uma sociedade de pretos e pobres, né? Intervir de forma policial. As ações que foram feitas em favelas são emblemáticas disso no caso do Haiti. E não há estudo. Então, mas eu fico pensando que, da mesma forma como a Segunda Guerra Mundial produz uma alteração no campo de valores das 25 mil militares que foram à Itália, há de ter produzido consequências aqui no Brasil, no Exército, principalmente no Exército, porque a Marinha participa pouco. Ela participa um pouco, ela tem uma atuação no Haiti, mas é menor. O grande deslocamento é do Exército. E lá eles aprendem a ser polícia, né? Em torno do governo Bolsonaro estão militares, generais, todos com participação no Haiti, né? Com comando no Haiti. O trabalho do Celso Castro são entrevistas que ele faz com esses generais, quer dizer, mas não é uma reflexão, nós não temos uma análise, precisava uma reportagem, sabe, esses jornalistas bons que fazem essas grandes reportagens investigativas, isso precisava ter, ou os historiadores se preocuparem com essa questão, porque isso, na minha opinião, pode estar produzindo esse deslocamento para a função de polícia, né? Por outro lado, se esse deslocamento para a função de polícia ocorre, a possibilidade de você se ligar, né, às polícias estaduais cresce. E cresce a possibilidade da composição com a milícia, né? Aquilo que o Schneider fala, Zé Murilo, quando paramilitares se unirem à polícia e às Forças Armadas, o fim chegou, né? Que ele fala sobre a tirania, né? É uma possibilidade. Então, eu acho que tem uma mudança, tem um processo de corrosão e nós tínhamos que olhar para o Haiti, né, para ver se o Haiti não é aqui. Agora, tem uma outra coisa e que isso pode produzir esse efeito. Uma outra coisa que eu fico pensando, eu tenho lido muito as pessoas dizendo, alguns analistas dizendo que esses militares que estão no comando hoje são a geração da tortura, a geração da repressão da ditadura. Não me parece que o problema seja esse. Eu não acho que
à exceção do general Heleno, que estava ligado ao Silvio Frota, né, que foi a última tentativa de golpe militar no Brasil, eu não vejo uma herança vinda do porão da ditadura, né, daquilo, mas eu acho que a mudança é mais profunda, não é uma mudança no sentido de nós colocarmos a fatia mais à direita da ditadura, aquilo que cuidou da repressão. Não me parece que é isso, não sei. Vamos ver o que o Zé Murilo acha. Avalia. Bom, vocês estão apontando aí para um cenário apavorante. Né? Apavorante. Uai, mas se você... Não, tudo bem, vamos a ele, Eu tomei conhecimento da situação norte, inclusive num congresso feito na Marinha, há 2 anos atrás, em que o próprio Heleno fez um discurso. E a ONU... Quer dizer que você conhece esse general Heleno? É isso que eu estou entendendo? Eu ouvi um discurso dele sobre a situação na Marinha, no Haiti. E o pessoal da ONU derramando-se em elogios. Queria que o Brasil até aceitasse outra missão. E que o Brasil não aceitou porque isso custa caro também, não aceitou. Agora, a repercussão no início, isso o próprio Heleno falou, tiveram que baixar o pau naquelas gangues que tinha por lá. Agora, depois chamaram até antropólogos do Rio de Janeiro, como Rubens, daqui da Viva Rio, para ir lá para ajudar a entrar em contato com a população. Oficiais do Exército, que eram umbandistas, foram uma sessão de Umbanda lá e participaram da sessão de Umbanda. Começavam a jogar futebol com eles, quer dizer, começavam a ensinar português, ensinar a cantar. Quer dizer, houve um lado aí, um pouco depois do início, o início foi pesado, que realmente, aparentemente, foi bem aceito pela própria sociedade haitiana. De qualquer maneira, a parte que nos sobrou disso, que já vi mencionada isso, não é da parte realmente de aumento da capacidade de lidar com esse tipo de ambiente, com esse tipo de situação. O que é a ocupação do Rio. Certamente o pessoal do Exército que for ocupar o Rio e da Marinha Aeronáutica, certamente era gente vinda da experiência haitiana. Agora, o que me realmente assusta muito mais é o negócio das polícias militares. Realmente, aí é um ponto muito... Mas eu espero que uma das minhas abordagens das Forças Armadas era uma abordagem, como você sabe, não estritamente, mas que levava em conta os valores organizacionais, os valores de uma associação organizacional. Isso é, ao mesmo tempo, pode ser uma circunstância em que eles tenham que trabalhar com os polícias, mas uma ameaça enorme à organização militar do Exército, enorme, porque isso vai realmente tirar a hegemonia que eles têm em relação às polícias e afetar profundamente, politizar profundamente as Forças Armadas. Eu acho que talvez este fator aí pode ser um empecilho ao cenário catastrófico que você imagina de uma venezuelização. Eu acho que talvez aí haja pelo menos nesse momento, pode ser que o espírito corporativo possa agir no sentido, olha, isso vai ser a nossa destruição. Quem diria que a situação do Brasil ia estar tão complicada que eu ia começar a defender o espírito corporativo das Forças Armadas, porque eu acho que precisa. Né? Eu fiquei muito impressionada, Zé Murilo, com 2 coisas. Quando eu penso na Polícia Militar de Minas, né, o papel que ela tem em 64, a tradição que ela tem, é uma das melhores, inclusive tecnicamente, polícias do Brasil, né, com uma tradição e uma história muito importante. Os trabalhos daquele... Como é que ele chama? Daquele rapaz do BOPE, como é que ele chama? Francis, lembra do Francis, Amoril? Os 2 livros dele sobre as Forças Armadas, sobre a Polícia Militar, são livros importantes para a gente. Ele é muito bom, aquele cara, para a gente entender o funcionamento dela. Então, eu fico pensando nela e fico pensando no que a gente viu no Ceará.
Foi muito assustador aquilo. E depois a presença da Força Nacional no Ceará, reforçando o motim, né, com um discurso a favor do motim, também foi muito assustador. Então, eu fico pensando que talvez por aí a gente possa ter um problema grave. E eu espero que as Forças Armadas sejam bastante corporativas nessa circunstância, né, Álvaro? Diga, Álvaro, desculpa, estou aqui entusiasmada com o Zé Murilo. Eu queria aderir essa preocupação em torno recente de uma manifestação de uma série de esposas ou mulheres, né, de militares, e tanto do Exército quanto da Polícia, indignadas com a questão do contingenciamento de salários. Aqui em Minas Gerais, a gente está, talvez o professor Zé Murilo não saiba, mas havia uma promessa do governador de dar um aumento. Os dados, os percentuais, se estiverem errados, mas em torno de 45%. Isso foi vetado pelo governador e isso gerou apenas um aumento de 13%. Então, a pergunta e as considerações que a gente ainda faz, o baixo oficialato, quer dizer, os praças, sargentos, com essa insatisfação salarial, essa proximidade, essa quebra de disciplina e hierarquia pela proximidade e inserção no governo, o somatório da participação dessas intervenções militares no Haiti e no Rio de Janeiro. Isso aí, dentro do Exército, seguramente, quer dizer, o impacto em termos de mudança de valores é significativo. Mas a pergunta que eu havia feito é como, se vocês teriam dimensão de como a aeronáutica e a marinha estariam vendo essas mudanças acontecendo no Exército, até como um contraponto a essa questão. A segunda pergunta, né, que eu gostaria de fazer parece que o Haiti está sempre presente na nossa vida, né? A Constituinte o Haiti é aqui. O Haiti é aqui. A preocupação da Constituinte de 1823 era que não acontecesse a revolta que aconteceu dos negros, dos escravizados, né, lá no Haiti, que isso se repetisse aqui. A ideia da formulação de um poder moderador, que se dá de uma forma bem diferente daquilo que é pensado pelo Benjamin Constant, se faz em grande medida pela preocupação disso. Então, eu gostaria aí que, mais uma vez, o professor Zé Murilo comentasse para a gente essa questão dessas esposas dos militares, se isso já tem sido objeto de estudo aí, ou de preocupação dos historiadores nessa questão, nessa dinâmica de mudança de disciplina, e a questão da Marinha, da Aeronáutica, e a professora Heloísa linkasse o Haiti do princípio do século XIX com esse Haiti de hoje. Então, são as duas considerações aí, e colocar o meu protesto, porque o Pedro, que é o dirigente técnico aqui, ele caça a minha palavra o tempo todo eu tenho que ficar levantando a mão aqui. Então, ele está sendo muito injusto comigo aqui, só fazer essa queixa aqui de público, né? Uau, seu celular está fazendo ruído dos outros, mas sempre que você puder falar, não, então pode cortar a minha... Você é o presidente da mesa, então fique... Álvaro, tem uma coisa... Eu pensei que tem uma coisa que eu acho... Tem uma coisa que tem que estava me defendendo do ataque de vocês. Professor Zé Murilo tudo sabe, Álvaro. Não sei se o professor sabe, ele sabe tudo. Mas também... isso é uma questão. Você acha que o Zé Murilo sabe tudo, eu acho que você sabe tudo, e tem alguns alunos que estão me assistindo aí que acreditam também, erroneamente, que eu saiba tudo. Então, isso aí é um problema. Tá? Não, então vamos combinar o seguinte. Vamos combinar o seguinte. A estratégia é o seguinte, Álvaro. Eu e você seguimos a orientação do Guimarães Rosa. A gente quase que nada não sabe, mas desconfia de muita coisa. E a quando conhece bem até o Zé Murilo de Carvalho, a responsabilidade é dele.
É dele. Eu acho que a gente está muito mais confortável. E quem sabe é o Zé Murilo. Não, isso o Zé Murilo é que falou. Eu uso muito esse argumento. Entendeu? Eu falo, não, isso é o Zé Murilo. Vocês conversam com o Zé Murilo. Professor Zé Murilo, essas considerações e depois a professora Luísa. Vai lá. Pode cortar a minha fala, então, Pedro. Só antes de passar a palavra para o professor José Murilo, a gente tem aqui, a Ana Luísa está controlando no chat, enquanto vocês conversam, dialogam, os colegas estão interagindo aqui no chat, tem muitas mensagens, muitos links, muitos documentos trocados, mas tem algumas perguntas. Então, se for possível, depois abrir para essas perguntas que a gente já separou aqui, tá? Então, vou tirar. Tá ótimo. Ô, Pedro, aí vamos fazer o seguinte, para a gente não esticar assim excessivamente, depois dessas duas respostas, selecione aí para nós as 3 perguntas, porque eu não estou tendo acesso a isso, então estou delegando isso ao Pedro, as 3 perguntas mais importantes para a consideração dos 2 professores, que, né, repito, muito nos honram aqui com a presença dos 2. Perfeito. Professor Zé Murilo, as mais difíceis para o Zé Murilo, tá legal? Para mim, as mais difíceis para o Zé Murilo. As mais difíceis para o Zé Murilo. A seleção é as perguntas difíceis é para o Zé Murilo. Zé Murilo. Para mim, você pergunta assim, qual foi a editora que editou? Entendeu? Agora, as difíceis, tá? Manda para o Zé Murilo. Lógico. Bom, foi a questão das mulheres que você levantou, né, da pressão. Sim. Eu estou vendo só a Heloísa aqui. Tá. Primeiro a questão das mulheres e depois a questão da Marinha e da Aeronáutica. Eu não sei quem mais quer ver além de mim, né, Zé? Olha, essa coisa de mulher é uma velha tática de militar. Não, de mulher e fazer demonstração. Jogar as mulheres na rua para fazer demonstração. Aliás, hoje está ficando mais complicado porque elas também são oficiais. Essas coisas de botar as mulheres na frente para protestar, é velha essa tática. Hoje vai ficar mais complicado porque muitas delas são policiais também, né? Elas não são mais mulher de policial, está cheio de mulheres que são policiais. E isso é uma coisa que não está bem estudada nem nas Forças Armadas, porque a Marinha e a Aeronáutica já tem mulheres combatentes. O Exército só agora que deixaram entrar na AMAN. Quer dizer, isso é algo que pode causar uma diferença grande, né, que ainda não está óbvia, na postura dessas forças. Como eu disse, eu dei aula na Marinha durante uns 3 anos, na Escola de Guerra Naval. A impressão que eu tive na Marinha, quer dizer, aí eu acho que a geração tem influência sim, Luiz. Esse pessoal que está aí no governo é o pessoal da década de 70, que saiu da AMAN na década de 70. Então, aí, em plena auge da tortura. Sim. Então, eu aí não concordo. Eu acho que essa gente está com a cabeça ainda naquela... A geração atual de sargentos e capitães, tenentes, capitães, etc., que já, como na Marinha, dei aula para os capitães de mar e guerra, de corveta, etc., que é gente que já... Quando eu fui falar na aula sobre a 40, sobre 64, eu hesitei um pouco e falei durante os governos militares. Aí um oficial levantou a mão, professor, pode falar ditadura, foi ditadura mesmo. Eu falei, bom, se você está dizendo, tudo bem. E os contatos que eu tenho com a aeronáutica, eu acho que também realmente essas duas marcas estão se profissionalizando. Profissionalizando o que é? Vamos nos dedicar à nossa tarefa específica de defesa, de desenvolvimento tecnológico, né, de proteção de fronteira, proteção dos mares, da costa brasileira, etc. O submarino atômico. A Marinha tem muito contato com a Academia Brasileira de Ciências. É um diálogo muito fácil com isso. Que realmente não fizeram uma manifestação nesse período atual que tivesse qualquer conotação política. Então, eu acho que aí há, sim, algo que é positivo. Positivo porque
naturalmente, nenhuma das armas, o Exército não faria isso sozinho, né? Uma interferência sozinha. E sem este apoio, isso vai ficar muito mais difícil, essa decisão. Então, eu acho que esse aí é um dado positivo. O outro lado, insisto, era da Marinha e o outro das mulheres na Marinha. O maior das mulheres, eu diria que Mas realmente... o Clube Naval se manifestou, viu, Zé Murilo? Clubes. Conversou? Clubes são pessoas reformadas. Então, é a velha os clubes são sempre muito mais conservadores, etc. Uma coisa é o clube, outra coisa é o comando. São coisas diferentes. É preciso entender essas nuances que faz muita diferença na coisa. Então, eu diria que essa pressão... O que, eu volto a dizer, realmente que o ponto em relação às polícias é que, né, não é a questão que as mulheres estão lá aparecendo, porque, de novo, isso aí é uma velha tática, eles não podem fazer isso, certo? Agora, o que neste ponto, me dá alguma esperança de que não haja uma aliança das Forças Armadas com as polícias, realmente a questão é a destruição das Forças Armadas. A destruição das Forças Armadas. Virar milícia, virar tudo milícia. Então, no caso por exemplo, de criação de problemas num Estado, que a polícia, revolta da polícia num Estado, etc., as Forças Armadas têm que entrar para controlar isso. Não tem como, eles têm que entrar. Isso simplesmente isso é uma tarefa que pode caber às Forças Armadas. Então, aí eu sou um pouco menos pessimista, digamos assim, não mais otimista, mas menos pessimista do que algo que... Mas foi bom ele ter levantado isso, porque eu creio que eu próprio não estava levando em consideração, talvez, adequadamente, essa possibilidade da revolta das polícias. Porque elas, curiosamente, eu falei que o Getúlio foi um aprendiz de feiticeiro, quer dizer, ele usou as Forças Armadas, e quando as Forças Armadas se fortaleceram, botaram para fora. Quer dizer, os governadores, as polícias militares têm foram, na realidade, uniformizadas e militarizadas, sob o controle das Forças Armadas, porque eram polícias realmente, eram exércitos estaduais. Agora, isso pode realmente se transformar como se diz, no que aconteceu com Getúlio, né? De repente se voltarem contra o feiticeiro. Então, este ponto eu vou guardar dessa discussão para realmente dar mais atenção a este cenário que pode acontecer, quer dizer, de revoltas policiais que exijam interferência, e ver aí como é que vão... É um teste para as Forças Armadas, saber como é que eles vão agir nesse... Porque a perspectiva, né, de polícias militares, junto com tráfico, e juntando tudo isso, e com afetar as Forças Armadas, aí realmente é o fim. É o fim. É o que diz o Schneider, o fim chegou. Se isso acontecer, o fim chegou. Né? Professora Luísa, e o Haiti? Dá para linkar o Haiti agora, de hoje, com o Haiti do princípio do século XIX e a implantação do poder moderador aqui no Brasil? Sei que a senhora é especialista na República, e eu estou perguntando coisa do Império. Império é coisa Murilo. Eu estive no Haiti. Eu estive no Haiti, num congresso no Haiti, bem antes da ocupação lá pelas tropas da ONU. Vocês não imaginam o que é, vocês não sabem o que é pobreza. Não sabem o que é pobreza. Não sabe. Eu cheguei lá e falei, Brasil, que país rico, que país... Porque realmente é um país destruído. Eu estava lá num seminário, num congresso, e já tinha saído o Baby Doc, já tinha saído. Tinha um negro americano comigo, voltou comigo no avião e comentou sobre o Haiti. Ele queria ver o que tinha sido feito no Haiti. E absolutamente abatido, e comentou: destruíram o país, professor. Então, esse não era o Haiti
da época da independência brasileira, porque realmente se revoltaram contra a França e, durante um certo período, o Haïti foi poderoso, ocupou a segunda parte, Santo Domingo, segunda parte da ilha, ocupou aquilo tudo, era do Haïti. E depois, num processo com o problema do açúcar, que foi caindo pela competição, eles foram realmente perdendo terreno e é uma devastação, uma devastação. O país não tem como sobreviver com um país. Não há recursos, não há nada. Então, é uma tragédia humana. Mas, de qualquer maneira, essa história do medo do haitianismo no Brasil, do poder moderno, não tinha nada a ver com o Haiti. Né? Aí torceram, como você disse, a proposta do Benjamin Constant, fizeram uma malandragem, porque o Benjamin Constant não dava ao poder moderador o controle do poder executivo, ele estava acima dos três poderes, a Constituição brasileira deu ao poder moderador também o poder executivo. Aí, obviamente, assim não vale, quer dizer, assim não era, o Benjamin Constant não ia. Mas nós tivemos mais de 400 panfletos da independência. Lemos esses panfletos da independência, mais de 400. E nenhum deles, escritos por brasileiros, tinha essa questão, né, racial. Nenhum. Só alguns que eram escritos por portugueses ou por estrangeiros. Então, dizer que aquilo foi tudo medo de revoltas, de haitianismo, eu acho que isso se deu um pouco mais na década de 30, 1800. Aí começou a aparecer mais mas foi exatamente a década mais tumultuada que nós tivemos. Aliás, as décadas de 30 no Brasil são muito tumultuadas, né? De 1830 a 1930, são muito tumultuadas. Mas eu acho que há aí é plausível o argumento, mas não há documentação. Não há documentação que mostre isso. Dom Pedro I era abolicionista. Zé Bonifácio era a favor de um processo lento de abolição. Então, eu acho que aí é preciso... A parte documental, já que você está desafiando os historiadores, a parte documental, muitos historiadores têm essa postura, mas eu falo, me mostrem a evidência. Aí vai para a final da década de 20, década de 30. Não tem a ver com a Constituição. Mas tem eu também acho que não tem, não. Mas só um detalhe, Zé Murilo. Pernambuco é uma exceção nesse caso, porque o Evaldo vai mostrar a Pedrosada em 1823. Né? A Pedrosada acontece em 1823, e é a primeira revolta com a influência direta do Haiti, quer dizer, se cantavam versos na rua, inclusive, louvando o Haiti. Né? É uma revolta pouco estudada, fora de Pernambuco, como sempre. Mas, então, na realidade, a influência do Haiti foi grande na década de 1930. Houve uma revolta no Haiti liderada por um sargento, que eu não me lembro já o nome do sargento, na década de 30. E os sargentos brasileiros usavam isso. Tinham retratos desse esqueci o nome dele, que fez essa revolta no Haiti de sargentos e que ganhou. Isso era a inspiração para os sargentos brasileiros do Exército, da Força Armada. Aí sim, aí foi concreta esta. E não foi à toa que uma das tarefas do GOES, disciplinar os oficiais, botar para fora, mudar totalmente o esquema também dos sargentos e controlar totalmente porque estava completamente dividida, o Exército está completamente dividido. Então, uma delas era exatamente o movimento dos sargentos. A revolta de 30 levou a participação dos sargentos foi enorme. Tanto que eles tentaram fazer de tudo para profissionalizar, não deixar muito tempo na força, porque isso era uma ameaça, né, ao domínio do oficialato. Bom, Pedro, formula aí para nós, né, separa as três perguntas e faz primeiro e fala a primeira, depois eles respondem a segunda e a terceira, e assim por diante. Aí agora
você assume mais ou menos o papel de mediação aí, porque eu não tenho acesso às perguntas. Então, fica com você esse papel, Pedro. Bem, a gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou destacar aqui por ordem. Então. Uma delas é uma pergunta da Gabriela. Ela pergunta o seguinte: o excesso de militares em setores estratégicos do governo, já foi inclusive aqui comentado em questões quantitativas. Não estou ouvindo muito bem, não. Melhorou, professor? Não estou ouvindo bem. Podia repetir? Posso. O excesso de militares em setores estratégicos do governo pode ser interpretado como um vagaroso golpe militar às escondidas? É a pergunta da Gabriela. Heloísa? Não existe golpe militar às escondidas, Gabriel. O que pode estar acontecendo novo, né, seja a gente pensar que esse processo de ocupação do Estado produz cooptação desses militares. Né? Eles estão ganhando mais, eles estão ganhando o soldo, o salário, ou a aposentadoria, e mais um outro salário, e é uma ocupação grande. Mas isso não é isso que provoca um golpe, nem no sentido clássico, nem no sentido... Não, golpe só tem um. Isso não provoca golpe. Isso produz corrosão. Corrosão da democracia e das Forças Armadas. Aquilo que o Zé Murilo estava dizendo antes. Quer dizer, você pode pensar um processo de cooptação dos militares, eles ocupam o Estado, isso corrói a democracia, os procedimentos democráticos e, de quebra, corrói a própria instituição militar. Principalmente se nós pensarmos como é que esses 3.000 podem ser mais, porque você está lidando com os familiares. É por isso que eu acho que tem um processo de cooptação, né? No sentido do que o Chaves fez na Venezuela. Foi assim que ele pegou as Forças Armadas lá. Né? Porque você põe filho, você põe mulher, você põe... Né? Então, o que me parece que pode produzir são essas duas coisas, cooptação e corrupção, tanto no caso da democracia quanto no interior das Forças Armadas. A consequência é má. Eu acho também que a presença em si de militares no governo, quer dizer, é um governo com militares. Quer dizer, isso não faz do governo um governo militar, obviamente. Quer dizer, há aí uma distinção importante a ser feita. O que eu acho que também é uma operação de risco para as Forças Armadas. Não é só risco para a democracia, mas é um risco para as Forças Armadas. Por quê? Porque, na medida que o governo não der certo, embora eles não representem formalmente a instituição, o custo, o preço vai cair sobre a corporação. Isso realmente é uma operação de risco para a própria corporação. E isso, não há dúvida que eles estão preocupados com essa possibilidade. E talvez até, Zé Murilo, você pode pensar o seguinte, quer dizer, quando você pega o Ministério da Saúde, dentro dessa pandemia que está acontecendo, da maneira como ela está acontecendo, e a responsabilidade disso é dos militares, quer dizer, quem está no Ministério da Saúde é um militar da ativa, é um general da ativa. Né? Sim, mas por isso que eu estou dizendo. Eu consigo compreender isso, mas o que eu não consigo compreender é como isso é permitido pela instituição, entendeu? Quer dizer, cadê o alto comando que não enxerga um negócio desse? Onde já se viu? Né? O alto comando não tem controle sobre o pessoal da reserva. Mas esse militar, por exemplo, que está no Ministério, ele é da ativa, Zé Murilo. Sim, mas os da ativa são pouquíssimos na coisa. Realmente eles não podem controlar. Esses 3.000, garanto que a grande maioria é gente da reserva, a maioria. Isso aí, eu acho... Bom, eu não fiz a conta. Se vê a estatística dos 3.000, mas não se diz quem é da reserva, quem é da ativa. Quando é da ativa, aí o problema é muito maior. Mas, de novo, o grande argumento dos militares para intervir é se temos apoio popular. Temos apoio popular. Este é o grande. E
um efeito desse negativo sobre as Forças Armadas, pelo fracasso do governo, vai corroer isso. E aí eles vão não tendo esta justificativa para eles, vai ser muito mais difícil de argumentar a favor da sua intervenção na política. Gente, o professor Álvaro caiu, está voltando aqui agora. Mas... o Álvaro caiu. Vamos falar mal dele? Vamos aproveitar a ocasião? Acho que ele já voltou. Oh. Álvaro, você já nos escuta novamente? Não, podemos falar mal dele, veja. Desculpa aí, gente. A internet aqui, de vez em quando, dá uma curto-circuito. Queda, né? Então, isso é desculpa aí. Posso seguir com as perguntas, então, gente? Pode. Então, uma outra pergunta que foi feita e que se comunica com essa ponderação final do José Murilo e da professora Luísa, se haveria, é uma pergunta do colega Léo Ferraz, se haveria um limite de tolerância dos militares em relação ao governo Bolsonaro. E, para aproveitar a deixa, há também uma outra pergunta anônima, se existiria algum estudo sobre como as academias militares pensam o papel das Forças Armadas no atual regime democrático. Junto a essas duas... Eu queria só... Eu só queria completar a pergunta. Eu, não sei se para o bem ou para o mal, mas eu acabei de ler aquela obra do Olavo de Carvalho, Imbecil Coletivo. E ele alega, ele cita um número enorme de palestras que ele vem fazendo nos últimos 20 anos para militares. Será que há algum tipo de influência dentro dos meios militares desse chamado olavismo? Pelo menos se isso acontece, Álvaro, se de fato as academias militares estão fazendo isso, realmente as Caxias acabou, né? Sabe, Olavo Carvalho fazendo palestra Veja aí, Zé Murilo. Marinha, Aeronáutica e Exército. Ele vem fazendo palestras assim, quase que mensais para... Institucionais? Institucionais? Ou faz palestra paramilitar, mas não em convênio com as forças? Professor Zé Murilo, não sei responder essa pergunta que o senhor me faz, se é institucionais ou não. Mas o fato é que ele relata, né, na obra que ele vem fazendo palestras há bastante tempo. Né? O livro, né, tem comentários sobre isso, então me parece que... Eu não sei te responder se essas palestras são das institucionais ou se são de clubes ou são de algumas participações dos militares, mas o fato é que eu complemento essa pergunta com relação a essa questão de valores, né? Emendando aí na pergunta que o professor Leonardo Ferraz fala sobre a questão de tolerância, qual que é o nível de tolerância, né, que o governo tem sobre a ação dos militares, né? Nessa disputa entre fundamentalistas religiosos e essa turma ideológica. Ou seja, a pergunta é: a ala militar está em sintonia com essa ala ideológica do governo? Então, essa é uma consideração que eu gostaria da professora Heloísa e do professor Zé Murilo, tomando, né, carona nessa pergunta do professor Leonardo. Olha, eu não sei se as Forças Armadas, se o Exército está em sintonia, mas com a ala ideológica. Agora, quem está no governo está em sintonia. Eu não vejo... Eu acho que isso, a ala ideológica versus uma ala... o quê? Né? Quem tá nesse governo sabe perfeitamente bem aonde que está e como que está e o papel que está cumprindo. Né? Então, eu não vejo essa diferença entre os caras que são ideológicos e o Guedes. Né? Então, isso não existe. Quem está no governo está alinhado ideologicamente ao governo.
pode ser mais tosco ou menos tosco, mas eles estão alinhados, sabem o que estão fazendo e não acho que tenham fissuras entre si, inclusive entre os militares. Quer dizer, quando eu penso num general Heleno, qual é a divergência que existe entre o general Heleno ou esse outro que escreveu aí sobre, que é da ativa, inclusive, né? Ramos, talvez? Qual é a diferença deles, ideologicamente? Nenhuma. Né? Qual é um ministro da Defesa que sobe num helicóptero e vai sobrevoar, junto com o presidente da República, uma manifestação contra o Supremo, contra as instituições? Qual é a divergência ideológica? Não tem. Então, um general da ativa que ocupa o Ministério da Saúde e age com relação à epidemia da maneira como está sendo feita, não tem divergência ideológica nenhuma. Eu acho que isso aí é uma maneira da gente um pouco se distrair do problema. Né? Mas eu estou aqui indignada só. Pode falar. Diga aí, Zé Murilo, o que você acha? Se eu estou muito radical. Esse tipo de pergunta... Você viu, né? Eu não me sinto bem com esse tipo de pergunta, porque, como historiador, eu fico parecendo como comentarista. Quer dizer, como historiador, eu não tenho como responder a isso, porque foi perguntado aí, que eu saiba, não há pesquisas, né, sobre essa coisa recente, nas corporações. Então, um jornalista conversa com o general de tal, outro conversa com o almirante de tal, etc., e dá lá o palpite dele. Agora, deduzir coisas dessas impressões, realmente alguém precisa estar lá dentro, né? Precisa viver lá dentro. Mas o cientista político pode falar isso, né? Eles são mais irresponsáveis. Sim, sim, pois é. Vocês aqui. Não. Não, realmente eu acho que a primeira pergunta, por exemplo, vai haver um limite? Vai colocar, olha, há claramente uma tensão. Isso não há dúvida. É claramente uma tensão. O comandante do Exército claramente não está nesse jogo. Ele nem, desde que ele se recusou a cumprimentar o Bolsonaro e tentou cumprimentá-lo com o cotovelo, Bolsonaro quis tirá-lo. Do comando. Isso não é papel do presidente, ele tem que seguir uma lista. Então, claramente, eu acho, de novo, que não há aí uma sintonia perfeita entre isso, porque, novamente, a corporação vai ser muito atingida, né, no envolvimento deste. Então, havendo alguma pressão, eu creio que a pressão é possível que haja via comunicação entre eles próprios. Quer dizer, o pessoal da ativa liga para os outros que são colegas, companheiros lá e fala, olha, tenha cuidado, porque isso pode refletir nas Forças Armadas. Eu acho que isso sim. Mas, de novo, eu não tenho. Aí fica lendo jornalistas, né, que conversam com alguns e dão palpite. Eu não, são especulações. Mas é bom que se levante as possibilidades. Levante essa hipótese, porque aí sim isso ajuda, gente. Se você quer trabalhar com um cenário futuro, quanto mais possíveis cenários houver, melhor para a gente trabalhar. Então, o valor dessas perguntas é este, como você levantou sobre as polícias. Olha, é preciso ter isso em consideração. Quer dizer, isso é um fator importante. Então, é preciso dar atenção a isso e ver, eventualmente, como conseguir uma base mais sólida de sustentação. Eu não tinha pensado nisso. Pedro, última pergunta aí para os convidados. Pois bem, então, uma pergunta que foi feita logo no início também, que não havia sido destacada, é do Flávio Moura. Ele vai dizer o seguinte: o ex-presidente Fernando Henrique... Eu me recuso, Flávio Moura da Todavia, me recuso a conversar com ele. Ele vai dizer o seguinte:
O ex-presidente Fernando Henrique lembrou recentemente que foi um dos redatores do artigo 142 e que não haveria ali nenhuma perspectiva de papel moderador a ser exercido pelos militares. A fala do professor José Murilo, bem como o seu livro aqui comentado, deixou claro que a questão não é tão simples assim. Ele pergunta se houve, ou que tipo de negociação houve em 88 para que o artigo contivesse essa ambiguidade. E se me permitem ousar, eu sei que é a última pergunta, essa é a pergunta principal, há várias perguntas sobre o papel das polícias militares, que já foram aqui comentadas, mas tem uma pergunta específica sobre o papel da Polícia Federal, que não foi mencionada em nenhum momento. E, por fim, e essa vai diretamente para a professora Heloísa, há uma questão anônima aqui, se uma frente ampla pela democracia deveria dialogar com as Forças Armadas. Então, assim eu encerro as perguntas, porque já está na hora do almoço. Deixa eu fazer o inverso, que aí o Zé Murilo termina, e eu acho, todavia, eu acho que cabe a ele terminar. Mas só com relação à frente ampla, cabe sim. Né? Quer dizer, uma frente é em defesa da democracia, o princípio da frente de uma frente democrática, cabem todos. Né? E as Forças Armadas, lógico, né? A questão não é essa. Para que, inclusive, talvez o erro que a gente tenha cometido nesses últimos 30 anos, um dos erros, seja o fato de que pensamos muito na democracia como instituições e prática eleitoral e tal, mas não pensamos na democracia como modo de vida, né, da sociedade. Então, dos efeitos de uma frente democrática é, inclusive, ativar na sociedade princípios e valores democráticos. E numa frente cabem todos aqueles que vão defender a democracia. Você não faz, senão vira ou facção, né? Ou a gente vai tomar cerveja, porque se só cabem as pessoas do meu campo político, aí é facção, né? Ou é um grupo de amigos. Mas a frente, ela se organiza em torno de princípios, né? E não de pessoas. Então, professor Zé Murilo. Quanto a essa questão, não tenho dúvida. Acho que o artigo que a Luísa publicou está perfeito. Tem que fazer. Peraí, está gravando isso? O artigo que a Luísa publicou? Você gravou isso, Pedro? Está gravado. Vai para os anais. Gravou? Esse pedacinho eu quero, tá legal? O artigo, repete, Zé Murilo, o artigo que a Heloísa publicou está perfeito. Ele nunca falou isso na vida dele. Nunca antes da história do Brasil. Inclusive, quando eu li, fiquei muito surpreso. Falei, essa é a Heloísa? Essa parte você não precisa gravar, não, Pedro. Quanto ao outro, não. De novo, claro que o presidente Fernando Henrique estava lá batalhando, né, contra o general Leônidas. A nossa transição, a gente precisa levar em conta isso. Se eu comparo com o Uruguai, com a Argentina e com o Chile, a nossa transição foi muito diferente. Foi muito diferente das outras. Aqui foi um negócio controlado. Foi controlado pelo próprio governo militar, foram permitindo lentamente, etc. E como fica a evidência aí, o general Leônidas, durante na preparação da Constituição, estava presente o tempo todo, sobretudo em relação a... E vários representantes das Forças Armadas estavam lá assistindo e tudo, sobretudo em relação a este artigo. Eu já dei aqui, eu próprio, não só nessa edição do livro é que me dei conta desse histórico das constituições, que o papel político está presente o tempo todo e não está em outras constituições. O curioso do debate da Constituinte é que parece que a briga mais foi a respeito por iniciativa de qualquer destes, da manutenção da lei e da ordem. Eu não entendo realmente por que não discutiram o papel de garantidor dos poderes constitucionais, que me parece que isso é muito mais sério. É muito mais sério.
como mostrei no início, é quase que a terminologia do poder moderador. Então, quase que idêntico. Mas, realmente, a pressão deram importância a isso. Eu vou chamar um gramático uma hora para me dizer o que significa garantir os poderes constitucionais. Isso está praticamente desde a Constituição de 46. Não, eu não tinha me dado conta disso, mas eu creio que está aí embutido. Não realmente precisava conversar com o presidente Fernando Henrique, né, sobre esse ambiente lá e como é que foi discutido isso. Os anais da Constituinte são muito difíceis de consultar, de navegar nisso, mas explicar isso. Mas eu, depois de ver isso, vou ver a atitude. Né? E a história destes 130 anos de República é sistematicamente uma permissão constitucional de atuação, algum tipo de atuação política e policial. Então, eu creio que aqui nós estamos com um problema que é um problema estrutural, que tem a ver, não exclusivamente com as Forças Armadas, mas tem a ver com a nossa sociedade. Porque para haver intervenção militar é preciso haver oportunidade para intervir. A oportunidade para intervir é criada por nós. É criada pelo jogo das forças políticas que, em certo momento, chegam, não se entendem entre si, chegam numa situação de crise e aí dá uma justificativa para que as Forças Armadas interfiram. Nunca de maneira neutra. Certamente, na República Velha, a intervenção de militares era de oposição, era de tenentes, etc. Depois de 30, tudo isso era feito em acordo com setores da sociedade, que, obviamente, não eram os de baixo, não eram os de baixo, eram os de cima. Mas é a incapacidade que nós temos de praticar democracia, ou, no fundo, a incapacidade que nós temos de incorporar povo político na nossa democracia. Nós temos a participação eleitoral das mais altas do mundo. 18 anos você pode votar. Então, é muito ampla. Agora, isso não se reverte em políticas públicas que, por exemplo, ajudem a reduzir a desigualdade social no país que é uma pedra no pescoço do Brasil. Quer dizer, nós estamos aí com 50 milhões ou mais de pessoas que não duvido que nós consigamos incorporar isso ao mercado de trabalho, com qualquer tipo de regime. Então, aí é que está a minha pergunta, né, para mim mesmo é essa. Como é que nós podemos fazer funcionar um sistema representativo que realmente represente interesses desses milhões de excluídos? E, neste caso, a interferência das Forças Armadas nunca desde 64, nunca em defesa desses excluídos, porque, inclusive, a briga das Forças Armadas com Getúlio teve a ver, fundamentalmente, com quando Getúlio começou a interpelar os operários. Isso aí foi quando realmente criou-se um distanciamento enorme entre eles. É claro que havia aí a complicação da Guerra Fria, que faz uma grande diferença, mas, de qualquer maneira, desde essa época, não é nessa direção que as Forças Armadas interferem. É uma postura bastante, eu diria, pessimista, sobre o país como um todo, e não apenas sobre essa questão. Levem isso em conta da minha idade, que já aos 80 anos, o Hélio Jaguaribe ele sempre dava prazos para o Brasil ser um país de êxito, tipo Espanha, desse tipo. E o prazo, quanto mais velho ele ficava, ele ia reduzindo o prazo, para coincidir com... Eu talvez esteja numa situação dessa, mas confesso realmente, com ou não essa crise militar, nós não temos caminhado. Eu imaginava nos meus, digamos, desde 64, que a sucessão de Fernando Henrique por Lula ia criar no Brasil um círculo virtuoso, isto é, democracia com inclusão social, que antes não havia. Quem fazia inclusão social era a ditadura do Vargas, né? Até os militares fizeram. Mas fazer isso num regime democrático, eu creio que, para mim, olha, nós estamos resolvendo o problema, agora vamos decolar, né, capazes de combinar essas duas coisas. E deu no que deu. E estamos aí, né, com o agravamento dessa
crise, dessa epidemia, com a economia lá embaixo, né, com perspectivas péssimas para os próximos anos, e um gasto enorme social, porque milhões precisam de apoio para sobreviver. Então, eu diria que as novas gerações, que são vocês, terão um grande trabalho pela frente para fazer com que, eventualmente, nós consigamos fazer essa combinação de não só incluir politicamente pelo voto, mas também incluir socialmente, né, pelo emprego na economia. Só assim nós teremos condições, inclusive, de ter um papel internacional. Nós hoje estamos desmoralizados internacionalmente, aí por culpa, obviamente, deste governo, mas, como país, eu estou realmente muito pessimista e espero que daqui a uns 20, 30 anos, vocês que estarão ainda jovens vão dizer: ele estava completamente errado, era um idiota, né? Não percebeu o que estava acontecendo. Muito obrigado. Obrigado. Vou encerrar, quer dizer, essa disputa de narrativas, né, de uma interpretação literal desse artigo 142, que, de alguma forma, impõe ou nos lembra a perspectiva, né, do soberano, da besta do soberano que o Jacques Derrida coloca, ou seja, sempre a possibilidade sempre de interrupção do Estado de Direito em favor da ação daquele que efetivamente manda, e uma interpretação na crença normativa sistemática, onde seria absolutamente impossível pensar o poder moderador como um poder constituinte permanente, né, desligado daquilo que é, ou, de alguma forma, a vontade do povo. Eu queria agradecer em nome, né, da Pontifícia Universidade Católica, da editora Todavia, de todos, né, que participaram, Ana Luísa, o Pedro, que estiveram junto aqui com a gente para poder viabilizar esse encontro. Queria dizer que eu estava absolutamente encantado, né, com a participação, honrado com a participação da professora Heloísa, do professor Zé Murilo de Carvalho. E não está mais, né? Estava. Você mudou de ideia? Como é que é? Funcionou. Não funcionou? A gente não deu certo? Você estava? Não. Nós estamos parecendo o Brasil, fracassamos. Fracassamos? Então, nós estamos absolutamente encantados, né, com a participação de vocês, agradecendo em nome meu pessoal, da equipe que nos ajudou, da Pontifícia Universidade Católica, especialmente do setor da pós-graduação, franquear a palavra só aí rapidamente para a professora Heloísa e o professor Zé Murilo, né, se despedirem, repetindo: nós estamos absolutamente agradecidos e encantados, né, com a participação e a presença de vocês. Professor Zé Murilo. Eu só quero te agradecer, Álvaro. Que bom que você continua encantado. Para o pessoal é o seguinte: acho que vocês por favor, leiam o livro do Zé Murilo. Claro, leiam primeiro a orelha e tal, mas o livro, porque ele é muito importante para que a gente possa pensar o Brasil hoje, mesmo com todas essas especulações que se faz. É importante, ele fornece ferramenta para a gente pensar. Isso é muito legal. Então, eu queria pedir a vocês que lessem o livro do Zé Murilo. E aproveitem e deem uma olhada nessa... Vou fazer uma propaganda aqui, não que a editora mereça, mas deem uma coleção nova da Todavia, que está saindo, que agora acabou de sair, Álvaro, acho que saiu ontem, o livro sobre a questão das populações originárias. São livros curtos, e são muito legais, muito legais. Então, eu queria realmente sugerir a vocês essa leitura. São livros muito curtos e trazem elementos para que a gente possa pensar o Brasil. Acho que o Zé Murilo, inclusive, devia fazer, se essa editora Todavia fosse mesmo uma boa editora, botava o Zé Murilo para fazer um livrinho nessa coleção, para que a gente pudesse
epidemia, pandemia, Forças Armadas no Brasil hoje. Né? Mas eu tenho que pensar tudo nessa casa, entendeu? Então, essa coleção, que é muito legal. Leiam o livro do Forças Armadas, que é fundamental para que a gente entenda o Brasil, e, se puder, ler a orelha, que é a melhor coisa do livro. Muito obrigada, Álvaro. Muito obrigada por deixar eu participar de uma conversa com o Zé Murilo. Eu fico muito feliz. Obrigada mesmo. Professor Zé Murilo, a palavra é sua. Bom, eu só tenho a agradecer a você pelo convite. E não tivemos aqui muito tempo mais para isso, mas os juristas, naturalmente, têm um papel enorme nesse debate, sobretudo sobre a Constituição. Quer dizer, não tivemos muito tempo para ouvir a posição dos juristas, sua, sobre essa interpretação. Eu dei a visão histórica, que eu acho que não pode ficar de fora, mas também a parte jurídica também tem que aparecer, e esse diálogo entre nós também é importante, assim como é importante o diálogo, né, das forças políticas, né, para preservar a nossa democracia, que é a tarefa imediata que temos juristas, historiadores, ou seja lá o que for, mas que neste momento eu acho que todos devemos estar preocupados com essa causa maior, que é preservar a nossa democracia. Muito obrigado, professor, né, e pelo convite. Espero que, eventualmente, a gente possa voltar a conversar. Pedro, só para fechar aí, em nome da equipe técnica. Eu queria só dizer que a gente vai tentar disponibilizar a íntegra da conversa no YouTube da PPGD, da PUC, né? A Ana Luísa está vendo isso, e sugerir que liberássemos todos nós o vídeo para que a gente fizesse um registro, uma foto aqui, com também os ouvintes aparecendo, né? Para que fique para os anais da posteridade. É principalmente aquela parte que ele me elogia, tá, Pedro? Essa parte vai ser destacada em negrito. A parte que ele me elogia, por favor, tá, Pedro? Não esquece dela, tá? Então, deixa eu só tirar uma foto aqui. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Olha o Flávio ali, Zé Murilo. Ele ouviu mesmo a gente conversando. Olha o Flávio ali. Agora, ele podia te pedir para escrever um texto, Zé Murilo. Poxa, quem sabe, né? Ele vira editor. É isso, gente. Foto tirada. Agradeço mais uma vez em nome dos alunos e dos ouvintes. E boa tarde a todos. Boa tarde. Um abraço, um abraço. Um abraço, Heloísa, um abraço, Zé Murilo. Juízo, viu, Zé Murilo? Juízo. Juízo. Obrigado aí a todos. Gente, olha lá o Flávio. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, Zé Murilo. Juízo. Veja o artigo sobre... Vou ver e escrevo, pode deixar. O grande mudo. Grande mudo. Vou olhar, pode deixar. Ok. Pode olhar.